Falamos agora de boi gordo aqui no Agricultura BR, falamos de boi magro também, o mercado pecuário em destaque por aqui. E a gente começa falando a respeito de algo que marcou a semana, dá para dizer que já vem acontecendo desde o começo do mês de junho, mas as propostas para a arroba do boi gordo, valores pagos, melhoraram um pouco, trouxe essa melhora e com isso também trouxe uma elevação, uma pequena elevação na escala da indústria frigorífica. Para falar a respeito deste assunto e também de outros que a gente vai destacar aqui no Agricultura BR, nós conversamos ao vivo aqui no canal do Boi com Douglas Coelho, que participa desta edição conosco ao vivo. Douglas, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR e nós tivemos uma melhora nessas propostas de valores. É claro que a gente está numa primeira quinzena de mês, isso ajuda também a ter um preço melhor, mas é um mês festivo, festa junina, festa de São João, né? Então a gente tem ali alguns elementos que podem, de certo modo, elaborar ali um cenário melhor. Mas exportações em alta, consumo de carne bovina também interno não é ruim. Como é que você avalia este momento e essa valorização para a arroba do boi? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos os amigos da Agricultura BR. É um prazer estar aqui com vocês. Exato, sua entrada foi bem pertinente. O que a gente viu aqui foi que a indústria, há alguns dias, testou bastante aqui em São Paulo a referência de 300. O boi não entrou, né? Mesmo nessa saída de animais de pasto, o período natural de maior oferta de animais. A gente não teve uma escala de abate que respondeu esses 300, a indústria teve que voltar a pagar preços maiores, né? Que em São Paulo fez negócio ao redor de 315, de 320, achou o boi, com isso as escalas de abate tiveram um ligeiro alívio. Mas como você bem colocou, exportação está indo muito bem. No mercado doméstico, a gente tem preços estáveis da carne no atacado, na casa aí de R$ 21,50 na maioria dos casos. E a gente tem também a entrada agora de meados do mês com um friozinho, né? Esse frio não estimula a saída de cortes grill, de cortes de traseiro, é um ponto que a gente está bem atento aqui. Mas é fato sim que a arroba está um pouco mais sustentada. A gente vê aqui em São Paulo tentativas de compra na casa de 310, 315, sendo que o 315 é a referência mais frequente no nosso levantamento. E Douglas, olhando aqui para esses dados que você nos trouxe e também olhando para o que o IBGE apresentou nesta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, quanto aos abates de primeiro trimestre, né? E traz aquela mensagem muito clara de que houve um abate de fêmeas bastante elevado, nós tivemos um descarte ainda bastante alto, o número de animais aumenta e a tonelada de carne, o volume de carne bovina produzida reduz, né, em relação aos dados tanto do quarto trimestre quanto do mesmo trimestre do último ano, né? Esse movimento ele começa a estacionar no mês de abril. Essa situação que eu estou dizendo, ela faz também com que já se tenha essa, não só uma expectativa, mas como uma realidade de um pagamento melhor por arroba de boi gordo, já que é uma decisão do pecuarista também não vender essa vaca ou novilha? É uma ótima pergunta, né? A gente precisa até dar um passo para trás. Quando a gente olha o preço do boi no mundo, o Brasil ainda está bem competitivo, né? E o fato da gente ter exportado muito em 2025, nos meses que não é típico acontecer isso, no começo do ano, né, mostra a demanda global aquecida por isso também. São dois sinais. Um terceiro sinal é o que a gente está vivendo agora, como você bem comentou em relação aos abases, que a gente comentou na pergunta anterior, da safra, né? Naturalmente, em outros anos, isso teria uma pressão muito maior, né? Chegada do frio, saída de animais de pasto, o consumo relativamente mais enxuto. A gente tem uma preocupação com a inflação também, não é só o mundo, né? Acho que o Brasil também tem uma preocupação latente com a inflação. E a arroba não está cedendo, né? A arroba, pelo contrário, a indústria testou os 300, não entrou o boi, mesmo num período em que o pecuarista tem menor poder de retenção desses animais, né? É uma coisa ou outra, ou ele escolhe vender, ou ele suplementa gastando um pouco mais, aumentando o custo dele. Mas o que a gente está vendo aqui é que essa pressão de baixa de final de safra está sendo muito mais cadenciada, muito mais paulatina do que a gente via nos anos anteriores, né? Possivelmente
esse cenário de exportação firme, as chuvas que chegaram até recentemente, né, não cessaram antes, como nos anos anteriores, com alguma frequência, também colaborou para manter essa pastagem relativamente aí, mais sustentada ao longo do tempo. Então, tudo isso está favorecendo o pecuarista está conseguindo vender de maneira mais gradativa esses animais e saindo pela tangente de uma pressão negativa mais contundente. Essa é a nossa visão por aqui, uma conjunção de fatores, mas a demanda global e as chuvas deixando essa pastagem relativamente mais firme em junho, finalzinho de maio, são os principais motivos, para a nossa opinião, dessa saída de animais de pasto menos pressionada que o normal. Você citou o preço internacional e aí eu vou te fazer uma pergunta que isso tem sido conversa com pecuaristas em vários grupos, aqui no canal do Boi também, em relação ao preço internacional, o valor da arroba, né, o valor internacional quando a gente converte tudo em arroba. E aí a gente olha para os preços, eles sempre citam Austrália, Estados Unidos, preço ali muito próximo a $100 a arroba, né, tendo um valor bem mais elevado. Por exemplo, China, que muitas vezes a gente não olha, né, mas China é um grande produtor também de bovinos e eles também têm uma arroba muito alta, o valor lá também chega praticamente o dobro do que é praticado aqui no Brasil. Aqui no Brasil gira em torno de $50. E aí tem muita gente que fala que vai chegar a $60, $65 no Brasil, o que eu sempre digo que tem que olhar com muito cuidado, já que a gente tem muita volatilidade e tropeços na economia brasileira. É difícil apontar isso em relação a dólar, mas isso é possível a gente ver uma arroba ainda em 2025 no Brasil entre $60 e $65 a arroba? Sua ressalva é muito importante, né? Se não me engano, é a frase do Malan: o Brasil até o passado é incerto, né? Então é sempre bem prudente fazer essas ressalvas. Mas eu acho que é possível sim. A gente, como você bem comentou, China, Austrália, Uruguai, Argentina, né? A Austrália tem uma ótima taxa de desfrute, é um país que consegue produzir bem, tem muita área de deserto lá, né? Mas a pouca área ali que eles têm, eles conseguem colocar muita arroba numa carcaça, tem uma carne de qualidade, só que tem uma taxa de regularidade, de oferta mais complicada, né? Às vezes eles sofrem com problemas climáticos, então a regularidade dessa oferta ela não é tão constante quanto a nossa aqui. A China tem um rebanho grande, é um ótimo produtor, só que tem uma taxa de desfrute baixa, a produtividade ainda não é numa escala tão forte quanto a nossa. Estados Unidos passa por um momento prejudicado, né? Eles tiveram a gripe aviária, abateram milhões de aves lá, o ciclo da pecuária também está no momento de oferta mais enxuto. Uruguai e Argentina tem regularidade, tem uma carne de qualidade, mas tem um preço alto, não é tão competitivo quanto a gente. E a gente está vendo que no início desse ano, não só a China, como é o nosso maior principal importador, mas o próprio Estados Unidos foi um destaque nas compras, né? A China teve uma participação menor em 2025, não porque ela comprou menos, mas porque outros países compraram mais e aumentaram a sua participação quando a gente olha nos volumes embarcados. Então a resposta é sim, eu acredito que em 2025 a gente deve se consolidar como mais um ano, né, como um supermercado do mundo em relação à carne bovina. Esse cheiro de 2025 que a gente teve no primeiro semestre foi muito importante, isso aumenta a nossa expectativa e confiança para o segundo semestre, tipicamente ali outubro, novembro, onde é o pico das exportações, a gente está bem convicto que, mantidas, como você bem colocou, mantidas as condições como a gente tem agora, possivelmente 2025 vai ser um ano de brigadeiro para as exportações de carne bovina no Brasil e também para os preços. Tá certo, Douglas, e seguindo aqui a minha produção no canal do Boi, vou falar de mercado de reposição, porque bezerro e gado magro, ele segue naquela linha, na tangência de alta. A gente tem visto isso nos leilões, nas ofertas de animais. O quanto que isso acaba impactando os planejamentos de quem faz engorda de animais, invernistas, mas também de confinamentos no Brasil no ano de 2025 e pensando também já no primeiro giro lá de 2026. Perfeito, perfeito. Quando a gente olha para a reposição e para o confinamento, são duas vertentes diferentes. A nossa visão aqui em relação ao confinamento hoje é que há uma determinada lotação
Quando a gente olha para os principais parceiros aqui em São Paulo, Minas, Goiás, né, os confinamentos estão cheios e sempre tem bastante demanda, né? O pecuarista quer enviar boi para o Boitel, enfim, é uma modalidade que ganhou bastante tração nos últimos anos e em 2025 está muito forte. O próprio custo de produção, quando a gente olha para o milho e para a soja, também está favorecendo esse cenário, né? Agora, olhando para a reposição, a gente vê que essa chegada desse frio trouxe pontualmente alguns preços para baixo, alguns negócios aí de categorias mais jovens, de bezerro e de boi magro, mas a gente tem sentido o pecuarista bem preocupado quando a gente olha também para aquela reposição do final do ano, ou até para o início do ano que vem. Então, tem tido bastante demanda aqui de proteções para alta, né? Ou seja, para aquele pecuarista que vai vender a arroba nesse momento, ou setembro, outubro, mas precisa repor esses animais no final do ano ou no início do ano que vem. Então, tem buscado bastante proteção para trava de alta. Então, acho que essa é a nossa visão aqui. Eu acho que o confinamento pode surpreender esse ano com bons volumes, né, quando a gente olha para agosto, setembro, outubro, mas a reposição também tem tido bastante demanda para trava de alta. Ou seja, o pecuarista está preocupado, né, com a sua moeda de troca ou com o que ele vai conseguir repor quando ele vender esses animais nesse momento.